Circle of Inevitability, capítulo 302. Cinzas da múmia. A Madame Mágica não disse mais nada e perguntou novamente: você quer voltar para o Salle de Balbrise agora ou ficar aqui até o meio-dia? Lumian nunca havia deixado Intis, muito menos vindo para o continente sul. Como não tinha nada planejado, ele assentiu e respondeu: gostaria de explorar um pouco ao redor. A Madame Mágica assentiu levemente e desapareceu diante dele. Quase instantaneamente, um vento gelado varreu a multidão e atingiu Lumian. Vindo de Traer no verão, ele não conseguia deixar de tremer no rigoroso inverno das terras altas. Acompanhado pela brisa fria, o clamor distante do mercado, a algumas centenas de metros de distância, enchia os ouvidos de Lumian, fazendo-o sentir-se verdadeiramente imerso naquele mundo. Lembrando que a chegada e o desaparecimento da Madame Mágica passaram despercebido pelas pessoas ao redor, Lumian rapidamente fez um palpite. Ela criou uma parede de espiritualidade ou me puxou para um espaço alternativo separado? Enquanto esses pensamentos corriam pela mente de Lumian, ele notou que os transeuntes olhavam para ele com cautela e perplexidade. Ele estava vestindo apenas uma camisa fina, um colete preto e calças finas, que dificilmente eram adequadas para o inverno rigoroso. O que você está olhando? Você não viu alguém agindo de forma legal? Lumian murmurou. Confiando na resistência de monge da esmola, ele se aventurou despreocupadamente no mercado. O cheiro de esterco fresco de gado, o aroma doce do milho e o aroma tentador de carne assada com especiarias encheram suas narinas. Lumian examinou a área e avistou inúmeras barracas vendendo vários itens alimentares feitos principalmente de milho. Havia milho inteiro cozido, milho assado com molho vermelho, pedaços de milho servidos em sopa grossa, milho assado envolto em carne bovina e de carneiro, cebolas e batatas, milho moído em uma pasta pegajosa e recheado em vários pedaços de carne, e milho espalhado em pão achatado áspero polvilhado com ingredientes. Após um momento de reflexão, Lumian seguiu pelo caminho, limpo, entre os comerciantes e chegou a uma barraca. O dono da barraca era um homem na faixa dos 30 anos, com pele escura e corada, rosto magro, maçãs do rosto altas e olhos castanhos escuros. Ele tinha cabelos pretos longos e oleosos e usava um chapéu de feltro preto junto com uma túnica vermelha escura feita de lã e outros materiais. Lumian apontou para a pasta de milho amarela borbulhante na panela cor de ferro e perguntou em inticiano: quanto? Ele notou que algumas pessoas aqui entendiam inticiano. As transações eram feitas usando várias moedas metálicas, incluindo ver d'or. O dono da barraca pareceu assustado e respondeu em um inticiano não fluente com um toque de bajulação: 5 copete por 1 porção. Um lick, bem barato. Lumian olhou para a pasta de milho com pedaços de carneiro e tirou uma moeda de latão com um padrão da cordilheira Ornacis na frente. O vendedor respirou aliviado e rapidamente pegou um copo de papel que não combinava muito com o estilo e a tecnologia do mercado. Ele o encheu generosamente, até mesmo adicionando alguns pedaços extras de carne. Quando Lumian recebeu, calor se espalhou por seu corpo. Foi uma experiência maravilhosa ter algo quente enquanto suportava o vento cortante. Uma experiência ainda melhor foi a pasta de milho quente fluindo de sua boca para seu esôfago e estômago, espalhando calor por todos os cantos de seu corpo. A pasta de milho, com sua leve doçura e um toque de picante e pungência, complementa perfeitamente os cubos de carne bovina e de carneiro, neutralizando seu cheiro. Era peculiar e apetitoso, um deleite para suas papilas gustativas. Ignorando os olhares cautelosos das mulheres e o medo e aversão do homem que conduzia as vacas e ovelhas, Lumian tomou um gole de sua pasta de milho e foi até o final do mercado.
Logo, entrou na Cidade Branca, Rapus. Ele avistou a Catedral Dourada do Eterno Sol Ardente e a Catedral do Deus do Vapor e da Maquinaria adornada com vários componentes industriais. Os prédios brancos, lojas que vendiam couro e tecidos, a Corporação de Importação e Exportação das Terras Altas e a Federação de Mineração Rapus estavam todos visíveis. Carruagens puxadas por vacas de pelo longo e cavalos de médio porte enchiam as ruas, acompanhadas por moradores em túnicas e alguns estrangeiros em trajes formais. Lumian escolheu uma loja chamada Poção Mística das Terras Altas e entrou como um turista. O proprietário, um inticiano na casa dos 40, com cabelos pretos típicos e olhos azuis, usava uma camisa branca com estampas florais, roupas grossas e um casaco azul escuro com detalhes dourados. Ao ver Lumian, ele o cumprimentou calorosamente. Bom dia, caro compatriota. O homem examinou o traje de Lumian e perguntou preocupado: Você encontrou um bandido? Acabei de chegar em Rapus. Houve um acidente no caminho, Lumian respondeu, sorrindo com um sotaque de traer. O proprietário assentiu em compreensão. O continente sul não é tudo o que parece, mas é um paraíso para aventureiros. Cheguei a Balan Oeste há 15 anos em busca de oportunidades. A vida só melhorou quando encontrei verdadeiras oportunidades na Cidade Branca. Pelo vapor. Com um suspiro, ele desenhou um emblema sagrado triangular em seu peito. Pelo vapor. Lumian respondeu com a mesma etiqueta. O sorriso do dono ficou mais caloroso. Irmão, você gostaria de um pouco de cinzas de múmia? Cinzas de múmia de verdade. Lumian olhou ao redor da pequena loja e sorriu. Por que você não exibe a múmia na janela para provar sua autenticidade? O chefe sorriu timidamente e disse: Isso iria perturbar os bárbaros. Alguns compram cinzas de múmia, mas a maioria não aceita múmias como mercadorias. Lumian disse deliberadamente: Quando deixei trair, havia escassez de cinzas de múmia. O preço disparou. Já pensou em transportar múmias de volta para trair para vender? O comércio marítimo é muito arriscado, e as empresas de importação e exportação têm preços terríveis, sem mencionar os impostos que cobram. Essas malditas hienas. O dono olhou para Lumian, testando as águas. Se você estiver disposto a correr os riscos, podemos cooperar. Quantas múmias você pode fornecer? Lumian fingiu ceticismo. O chefe sorriu. Isso depende de quantos você quer. Eu tenho as conexões certas. Posso ter quantas eu quiser? Você desenterrou o túmulo de um nobre do reino das Terras Altas? Ou você encontrará um cadáver ou mesmo uma pessoa viva para fazer um na hora. Lumian se envolveu em uma conversa com o dono da Poção Mística das Terras Altas e saiu da loja, fingindo que precisava de tempo para considerar a oferta. Depois de vagar por algum tempo, Lumian se deparou com um magnífico edifício branco de 3 andares à beira da estrada, movimentado com moradores locais entrando. A curiosidade levou a melhor, e ele seguiu a multidão para dentro, apenas para encontrar soldados de Intis, vestidos com seus característicos chapéus triangulares pretos e casacos azuis com fios dourados, protegendo a entrada com suas calças brancas e botas de couro pretas. Rapus, Lumian pensou consigo mesmo, é realmente uma cidade colonial em Tis. Seu olhar se fixou nas palavras douradas acima da entrada principal, que diziam: Tribunal Especializado de Rapus. Sentando-se em um canto vazio do tribunal, Lumian ouviu o julgamento que estava em andamento. 2 soldados de Intis foram acusados de um crime hediondo: interceptar um casal de recém-casados nos subúrbios, assassinar o marido e submeter a esposa a horrores indizíveis. Ela teve a sorte de sobreviver. Com inúmeras testemunhas e ampla evidência, o caso inteiro parecia bem claro. Após muita deliberação, o juiz,
que agora estava realizando a terceira audiência, finalmente os declarou culpados, decretando sua expulsão imediata das terras altas. Após seu retorno a Intis, eles enfrentariam mais punições em um tribunal militar. O veredito não agradou à multidão local, e eles expressaram sua insatisfação em voz alta. No entanto, o juiz permaneceu resoluto, ordenando que oficiais de justiça e soldados removessem os dissidentes do tribunal. Lumian observou os rostos agitados e irritados dos moradores locais enquanto eles eram forçados a sair, e somente quando foram embora ele decidiu deixar o tribunal também. Enquanto caminhava pela praça da Catedral do Eterno Sol Ardente, ele notou um grupo de clérigos em vestes brancas adornadas com fios dourados. Eles caminhavam em direção à catedral, mantendo uma distância segura da multidão e falando em voz baixa. Lumian, confiando nos ouvidos como um caçador, esforçou-se para captar suas palavras de longe. Embora a distância dificultasse, ele conseguiu entender duas frases: o poder da noite eterna invadiu este lugar. O que isso poderia significar? A Igreja da Deusa da Noite Eterna do Reino de Loen está estendendo seu alcance para as terras altas das estrelas? Lumian ponderou por um momento antes de continuar seu caminho. Reticências. Às 12:30, horário de Traer, a Madame Mágica escoltou Lumian de volta ao Salle de Balbrise, e ele reapareceu em seu quarto. Ele sentou-se à mesa de madeira e começou a organizar a interpretação do senhor poeta dos elementos simbólicos do sonho. No meio do seu trabalho, Lumian ouviu passos familiares se aproximando e uma batida indelicada na porta. Deixando a caneta de lado, Lumian se levantou e olhou para a entrada. Entre. Era Franca, vestida com seu traje habitual de blusa, calças bege e botas vermelhas. No entanto, agora usava um vestido plissado de cor clara em volta da cintura. Muito estranho, Lumian comentou honestamente. Franca suspirou, com uma mistura de alegria e melancolia no rosto. Ainda não estou acostumada a usar vestidos. Isso vai ter que servir por enquanto. Isto é para dar boas-vindas ao prazer. Prazer? Lumian ficou intrigado com o termo que ela mencionou. Franca fechou a porta atrás de si e explicou com uma expressão complexa: já que você se juntou à Ordem da Cruz de Ferro e Sangue, minha missão inicial é considerada cumprida. Agora, vou ver se posso me juntar e ajudar com sua operação. E já que a missão está completa, deve haver uma recompensa. A próxima sequência para uma bruxa é Demônia do Prazer. Sim, eu já tenho todos os ingredientes principais e a maioria dos suplementares, exceto as cinzas de múmia de verdade. Vim perguntar se você poderia ficar de olho durante suas reuniões de misticismo. Droga, essas cinzas de múmia vendidas nas lojas são todas falsas. Ponto.